Vamos ver aqui. Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Yeshua, Jesus o Cristo. Eu sou o seu irmão em Cristo, mensageiro da luz. Eu escolhi o dia de hoje porque domingo passado, se não me engano, é comemorado pela tradição a homenagem ao Dia dos Pais, fazendo referência aos avós de Jesus, Ana e Joaquim. E como nós, obviamente, não podemos deixar passar nenhuma data em branco, obviamente que não é só no dia da data, uma vez ao ano, que se deve homenagear, que se deve honrar os idosos. Porque esta geração de hoje foi perdendo os seus princípios e valores. Foi deixando os idosos de lado, como algo inútil, como uma mobília de uma casa que fica lá, jogado no canto, esquecido no canto da sala ou na cama do quarto. Eu quero fazer essa homenagem hoje a todos os idosos do Brasil e do mundo inteiro. A você, vovô, a você, vovó, que está em casa e que tem o privilégio de me ver através do celular. E aonde esta live chegar hoje? Quero falar um pouquinho sobre o Dia dos Pais. Obviamente que muitas pessoas não entenderam a minha visão e a minha colocação na live anterior com relação àquele tema polêmico da Natura, com Tami, etc, etc. As pessoas ficaram muito nervosas porque o Brasil é um país de família tradicional. Então reza a figura personificada do pai e da mãe e do filho, a família. Acontece que nos últimos tempos, as pessoas têm optado por outro tipo de família. E quando eu fiz a live, eu não fiz em defesa da opção de ninguém. Mas é lógico que a minha crítica ela foi severa e dura a muitos homens, héteros, que de fato não assumem, não encarnam o papel de pai, que deve encarnar, que deve assumir. Ser um pai presencial, um pai carinhoso, um pai amoroso. Na outra live eu destaquei que muitas vezes, e isso é verdade, você sabe disso, tem muitos casais homossexuais que são mais amorosos, que são mais presenciais, que são mais cuidadosos com os seus filhos adotados. Mas isto não quer dizer que eles substituem a família instaurada por Deus. Eu não disse isso. Por outro lado, as pessoas brigaram por um jogo de marketing da empresa Natura, que todo ano, todas as empresas, elas têm que concorrer, a um prêmio de ser mais divulgada no Brasil e no mundo. E a Natura deu um tiro no pé, querendo colocar uma mulher que fez lá suas cirurgias, e que nessas cirurgias também agrediu muitas mulheres. Porque quantas mulheres perderam o seu seio por um tumor no seio?
E aí me vem a Tami e decepa o seio, não é? Faz a mastectomia, a cirurgia, tira tudo aquilo. Mas isso é uma questão muito peculiar de foro íntimo dela. O problema é que muitas mães se sentiram atingidas por isso também. Muitas mulheres. E muitas pessoas disseram, essa moça, essa Tami, não representa o meu pai. E você não precisa ficar incomodado com isso. É claro que ela não representa o seu pai. E nem o meu pai. Por mais displicente que o meu tenha sido no passado, não representa de forma alguma. Mas se você sabe que não representa, então você não tem que se sentir incomodado por isso. Deixa lá, não tem problema. Óbvio que a natureza deveria ter pegado, então, uma mulher, uma mãe que foi abandonada, que foi traída, que foi abandonada com seus filhos, e essa mãe foi uma mãe-pai, como a minha mãe, a senhora Nair Lisboa Mendes, que hoje dorme não, está com Deus. Ela foi mãe-pai. Ela sim foi mãe-pai. E como eu destaquei muito violência, feminicídio, violência de pais para com filhos, as pessoas acharam que eu deixei de lado, eu esqueci, joguei para debaixo do tapete os excelentes pais da vida. Não joguei debaixo do tapete, não. Não confunda as coisas. Entenda a linguagem, entenda o foco da live passada. Eu não vim na live passada defender Tami, nem defender Natura. Mas é que os religiosos têm uma sede de sangue, de agressividade, de condenação. Então a gente precisa... Em Gálatas, o apóstolo Paulo fala que um dos sintomas do Espírito Santo é o dom do domínio próprio. A equidade, o equilíbrio. Né? Não é para você pegar a Bíblia e usar a Bíblia e sair condenando as pessoas, isso, aquilo, achincalhando. Porque todos nós sabemos que assim como existem excelentes pais, existem os péssimos pais. Não é porque é homem, é másculo, é hétero, que deve ser honrado e dignificado. Não é isso. Isso é um erro muito grande. Bom, já expliquei sobre isso. Então hoje eu quero honrar a quem de fato merece honra. Porque Jesus disse, dai honra a quem merece honra. Ok? Aí a gente começa essa live de hoje falando sobre um termo em hebraico chamado savá, ou savtar, ou savim, que quer dizer a voz. E nas últimas décadas, né, a gente tem visto o desprezo, não sei se é o despreparo, a desestrutura, não sei se é da sociologia brasileira tratar os seus idosos como tratam. Mas quando nós olhamos para os Beit Vit lá em Israel, ou seja, as casas de amparo dos idosos lá em Israel, quando nós olhamos, obrigado, o meu irmão que estava ontem na live arrebentando lá, quando nós olhamos em Israel os asilos, o mínimo que eles fazem quando não tem condições de ter um idoso dentro de casa, é colocar esses idosos nos asilos. E a média de visita em Israel para com os idosos, para cada idoso, são 10 familiares que os visitam diariamente. Quando você vai olhar essa estatística nos Estados Unidos, a média é de 1 visitante. Quando você vem para o Brasil, então, pior ainda. Eu falo com propriedade porque eu sou cuidador de idoso. Para você que pensa que eu ganho dinheiro com pregação, com mensagens, com lives, está enganado. E nem igreja eu tenho, nem quero ter. Porque eu não sou empresário, não sou mercenário e não sou marqueteiro da fé. Mas eu trabalho como todo mundo trabalha. No asilo, cuidando de idoso, com o maior orgulho, com a maior honra. E aprendo muito com eles. E vejo, muitas vezes,
que tem idosos lá que são abandonados. O último asilo que eu trabalhei agora, que eu não vou dar o nome e nem dar o nome do paciente, só o vozinho lá, ele tem uma herança muito grande, e a família também. E deixou para a família prédio com vários apartamentos comerciais aqui em São Paulo. Ficou largado. A família não leva roupa, não leva alimento, não contribui com nada, não leva remédio. E o enfermeiro, o dono da clínica, o administrador, adotou esse vovô. Então, a mensagem de hoje, ela vem falar sobre os órfãos idosos. Honra, gratidão, respeito a essas pessoas do cabelo branco, que são frágeis. Então, em hebraico, Sava, Savitá, Sava é avó, Savitá é avô, e Savim são os nossos avós. A gente precisa parar para pensar um pouco mais sobre a cultura de reverência ao idoso. E entre os judeus, porque a gente sempre pega como regra, como exemplo, as escrituras, a Torá e a Bíblia, que vem do povo de Jerusalém, de Israel. Eu acho engraçado que muitas pessoas ligam para mim e falam: você é judeu ou você é cristão? Todo mundo agora virou judaizante, com utensílios, com a menorá, com a mezuzá, com o talit, com a kippá, etc, etc, etc. Eu acho que os cristãos deveriam ter um pouco mais de respeito com a cultura, os ritos judaicos. Óbvio que a graça e Jesus quebrou muitas coisas. Então fica para quem é judeu, seguidor da lei de Moisés. Deixa eles lá. Mas você não pode negar que Deus, que chegou na sua vida, Hashem, ou Jeová, ou o Eterno, ou o Criador, e Yeshua, Jesus chegou na sua vida pelos nossos pais. Quer você queira, quer não. Quer eles concordem, ou quer nós concordemos ou não. Mas a revelação da palavra de Deus chegou através dos judeus. Então um pouco mais de respeito, não é? Bem como também, eu quero fazer uma defesa, os evangélicos condenam, criticam, desce a lei, mete o pau na Igreja Católica. Por mais livros adulterados que nós temos, mas o catolicismo levou 300 anos para ter a Bíblia completa, com acréscimos, adultérios ou não. A Bíblia que você tem aí, aleluia, evangélico, pentecostal, vem do catolicismo. Fora que a tradução Ferreira de Almeida, as primeiras traduções desse missionário, completamente erradas, com vários erros de hebraico. Mas tudo bem, deixa pra lá. Então, um pouco mais de respeito. E como eu já disse uma vez, grande parte da minha família, de parentes, também não sabem disso. Mas a minha ascendência por parte de avó paterna são judeus, portugueses e espanhóis, lá do século passado, dos Bnei Nussim e dos sefarditas. E é por isso que eu faço questão de honrar com a kippá e com o talit. Eu não faço isso por marketing e publicidade, para passar a imagem de um santo, de um homem de Deus, porque eu não sou santo, e também não sou esse homem de Deus que você imagina. Eu sou um ser humano como você, mas que conheço a palavra de Deus, estudei teologia para isso, e eu tô aqui para brigar, sabe? Eu tô aqui para combater os falsos profetas, esses caras que pegam a Bíblia e usam para tirar o seu dinheiro, tá bom? Para explorar você, para mentir para você o tempo inteiro. Não tenho igreja, não quero ter. Para que igreja? Para tirar dinheiro de você, para pagar imposto, para pagar isso, para pagar água, para pagar banco, para pagar uma série de coisas, energia elétrica, para tirar dinheiro de você? Não, porque eu respeito a palavra de Deus. Você é o templo, você é a casa. De graça recebeste e de graças dai. Então vamos agora concentrar Dicélia. Ô Dicélia, é uma bênção de Deus a Dicélia. É uma mulher abençoada. Seja bem-vinda, viu? Então hoje vamos nos concentrar sobre a homenagem a
os idosos, os nossos avós. Como eu disse, lá no hebraico, não é? Savá quer dizer avó. Sabtá, avô. Ou sav, avô. E savim, avós. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que diz assim em Eclesiastes, capítulo 6 e versículo 3, que vai nos dizer assim. Eclesiastes 6, versículo 3. Olha que lindo isso. Eclesiastes 6, versículo 3. Se alguém gerar sem filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Olha a relevância, a profundidade, a importância da estadia de cada espírito, de cada pneuma, de cada nefesh, de cada ser humano, de cada metafísica, de cada essência, de cada pessoa nesse mundo. O tempo é muito valioso. O viver é uma dádiva, é um dom maravilhoso que o Criador concedeu a todas as etnias, a todas as culturas, a todas as crenças. Agora, aqui o Salomão está nos ensinando que você pode gerar 100 filhos. Você pode viver muitos anos da sua vida. Mas se em todos os dias da sua vida, ou a maior parte da sua vida, você não alcançou um bem, uma conquista, uma realização, um sonho, um prazer de viver, uma satisfação, até o aborto foi mais feliz do que você. Portanto, você que é vovô, você que é vovó, você que é idoso, você que é papai, eu não sei quem está falando aqui agora, peraí. Obrigado, parabéns pela sua sabedoria e discernimento. O nosso corpo realmente é a nossa igreja. Lhe admiro muito. Precisamos de homens como você no mundo. Obrigado. Então, ora, reza, interceda, faça fluidificações, emane energia boa, desejo de boa sorte, para que essa mensagem chegue a quem precisa. Obrigado. O nome é a Dircileia. A Dircileia também, ela é uma médica, uma mulher abençoada, que também compartilha, né, palavras de positividade, palavras espirituais. É uma bênção de Deus também no mundo, não é? Obrigado, Dircileia. Deus te abençoe. Então, quando eu me refiro hoje aos idosos, eu quero me referir a pessoas e não a objetos. E não a seres que no passado, o carro que você tem, queridão, neto, bisneto ou filho, a casa que você mora hoje, a cama que tu dorme, o quarto grande, a fazenda, o sítio, a chácara, a empresa que hoje você trata como se fosse um lixo. A grande verdade é essa, muitos filhos e netos acabam com o patrimônio do avô. Tudo isso, no passado, foi construído e conquistado com sangue, com fome. O seu avô, no passado, foi o cara que levantava às 4:30 da manhã para conseguir vender os produtos dele, fugir da polícia, fugir do rapa da época, pagar impostos absurdos e até propina para construir a empresa, ou o consultório, ou fazer a faculdade, para poder dar um futuro melhor para o teu pai, para que o teu pai desse um futuro melhor para você que é neto ou bisneto. Então, por trás de um idoso que está lá no asilo, jogado, sem dente, o cabelo já caiu, fraco, as pernas definhadas, precisando de um cuidador para trocar suas fraldas, fazer a sua higiene, fazer tricotomia, dar remédio, dar banho, ter paciência, lidar com o Alzheimer, com a falta de memória, lidar com os graus do Alzheimer e a agressão, que nós sabemos que não é a pessoa lúcida, consciente, mas é a doença.
Tudo isso requer amor, respeito e gratidão. Sabe você quando é filho, quando é neto, não tem paciência de ficar com o avô e com a avózinha 5 minutos na sala ou no quarto. Porque você quer estar ligado no Facebook, na internet, você quer falar com a galera e você não quer saber de papo de velho. Custa você sentar 1 minuto para você satisfazer esse senhor, ouvir as histórias dele. Custa você, filho, sentar com o seu pai. A sua mulher é importante, é linda, maravilhosa, não é? Quer ir para a praia, quer ir para o apartamento do pai que o pai comprou, que está lá. Todo mundo usa e usufrui. Mas não tem tempo para ficar com o pai. Quando vai visitar o pai em casa ou no asilo, é 5 minutos de visita. Oi, pai, como é que tá? Tudo bem? Tá beleza? Tchau. E aí, como é que tá meu pai? Tá legal? Você sabe que a vida cobra. Existe a lei do retorno. E um dia, se você for digno, você também vai ficar velho, idoso. Como diz as Escrituras, olha só que coisa poderosa que é essa palavra. E eu falo em nome de um Criador. Eu não vou falar em nome de um Deus evangélico, de um Deus católico, de um Deus judaico, de um Deus islâmico. Eu falo em nome de um Criador que está acima de todas essas doutrinas e conceitos e religiões dos homens, dessas empresas que tiram o seu dinheiro. Olha só o que essa palavra nos ensina, aqui mesmo em Eclesiastes, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, Eclesiastes, volta para cá, capítulo 3, ó, deixa eu ver aqui, tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltear alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. A gente pula um pouquinho para cá. Olha só isso. Quando fala de tempo, é por isso que eu quero falar muito sobre o tempo hoje. Que parece que a vida entre pai e filho, hoje, se tornou uma vida assim. O pai, ele é apenas um banco 24 horas. O pai só serve para dar, só ouvir petições e nunca gratidão, nunca honra, nunca respeito. O filho parece que não tem nada para dar. O filho parece que está sempre vazio. Parece que é uma imposição, uma obrigação do pai apenas dar algo ao filho. Há tempo para todas as coisas. Há tempo também de sentar com o velho, sentar com o pai, sentar com o avô. Perguntar o que o senhor quer. Qual o seu maior sonho? O que o senhor deseja? Andar a cavalo de novo? Eu levo o senhor. Ir ao clube, ir à praia, ir à fazenda. O que o senhor quer ir na feira, ir no mercado? As coisas mais simples da vida. Já satisfaz o idoso. Nós que somos jovens, Hashem, Deus, quando nós nascemos, queremos beber, queremos mamar, vai crescendo, quer alimentar, quer tudo. É como se fosse um egoísmo da criança. Porque a criança precisa para o seu baçar, a sua carne, o seu desenvolvimento físico, energia, vitamina, minérios, proteínas, e a distileta aí, precisa disso para que o espírito esteja bem acomodado dentro dessa casa. Mas quando se trata dos idosos, já viveram, já passaram por tudo isso. Agora o idoso, tudo que ele mais quer é descansar. E ele não quer dinheiro, ele não quer carro, ou ele não quer casa, ele não quer melhor sandália,
a melhor saia, o melhor colar. O idoso quer apenas a presença e o carinho. Ele quer ser ouvido. São coisas tão ricas e simples e que não custa nada. Mas parece que não temos tempo para a vovó. Não temos mais tempo para o vovô. Papo chato, papo de velho. Tem gente que está torcendo para o vô morrer, para o pai morrer, para fazer o espólio, para mexer na casa, para vender a casa, para adquirir o carro, os bens. Tem gente que nesse momento está usando o cartão do vô, da avó, do pai, para gastar com besteira, com coisas horrorosas, investindo, cometendo crime contra o idoso. Não tem respeito, não tem amor. E esse é o Brasil, que faz grandes festas para o carnaval, faz grandes festas para o futebol, campanhas, marketing, investimento de milhões. Se preocupam com tantas coisas bestiais, mas não se preocupam com a vida humana, a riqueza, o acúmulo de sabedoria, o acúmulo de conselho que uma avó e que um avô pode passar. Mas não, o rapaz acabou de entrar na faculdade pelo Enem, prestou vestibular, sei lá, o cara acabou de se formar na faculdade. E quando vai conversar com o pai ou com a mãe ou com o vô, trata-os como se fossem ignorantes, imbecis, inúteis, idiotas, velhos, imprestáveis, que não sabem nada da vida. Tudo que você está aprendendo agora, tudo que você sabe agora, tudo que você acha que você domina no campo cognitivo, o seu pai, o seu avô já dominou faz tempo. Eles já sabem, já estão há zilhões de anos na sua frente, em termos de sabedoria, de conhecimento, de experiência, de tombos, quedas e também levantamentos, de derrotas e vitórias. E você só está aí por causa do seu avô, por causa da sua avó, por causa do seu pai, por causa da sua mãe. Olha só, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, Eclesiastes 12. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e te curvarem os homens, se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem no dia em que não puderes falar em alta voz, se levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o corpo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaleça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade por vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Por isso que em Eclesiastes 6 diz, se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Olha só. O livro de Salmos, deixa eu colocar aqui, eu não vou demorar muito, não, tá? Para não te ocupar muito seu tempo. Mas o livro de Salmos, capítulo 90, que é o Salmo de Moisés, versículo 10 diz, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, um pouco mais de expectativa de vida, como nos dias de hoje, a 80. Nesse caso, o melhor deles, o que sobra, o saldo bruto, é canseira e enfado,
porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Olha só, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Essa mensagem de hoje, ela vem para que nós possamos refletir. Você que ainda é jovem, você tem que ter respeito com a vida. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos dias sábios. Como que eu vou contar os meus dias? Como que eu vou valorizar os meus dias? Como que eu vou fazer uma equação para que eu alcance um futuro de uma boa velhice? Eu vou trabalhar, mas dentro do tempo permitido, o tempo correto para eu ter saúde, 8 horas por dia. Eu vou me alimentar bem, não é, Dilcileia? Isso é adquirir sabedoria. Aprender a contar os dias de vida, alimentos, legumes. Você é o que você come. Eu vou me desvencilhar, eu vou evitar ambientes tóxicos, ambientes ruins, ambientes de agressões verbais, ambientes de briga, ambientes de fofoca, de maledicência, ambientes de disputas, de inveja. Eu vou me, como se diz? Eu vou me proteger, eu vou me bloquear dessas coisas, eu vou me afastar dessas coisas. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos dias sábios, ó Deus. Eu vou parar de fumar, eu vou parar de ingerir bebida alcoólica, eu vou parar de usar drogas, eu vou parar de prostituir, eu vou parar de trair, eu vou evitar tudo aquilo que vem para destruir a minha alma, para destruir a minha carne, o meu corpo, a minha saúde, que vem afetar os meus órgãos, via viral, via relação sexual, via tóxicos, químicos, farmoquímicos, drogas, alimentações cheias de conservantes, de venenos. Eu vou então aprender a valorizar o meu dia para que eu alcance dias sábios. Se o seu avô está vivo hoje, a sua avó, e o seu pai com 80, com 90 anos, é porque lá no passado eles souberam de alguma forma a contar os dias deles, a preservarem o seu corpo, a sua saúde. Se o seu avô está vivo hoje com 90, com 100 anos, é porque com certeza lá no passado ele comeu o que era matéria-prima, o que ele comeu o que era bruto da terra. Não comeu frango congelado, cheio de conservante, tudo tem conservante, bolacha, Danone, tudo tem sabor, tudo tem glutamato. Eu acho que é isso, né, Dilcileia? Tudo tem esses venenos. E você vai pelo sabor, você não vai pela qualidade, você não vai pelo que te dá vida, pelo que conserva o teu organismo. Este é o grande problema da sociedade de hoje. Se intoxica, se mata e mata também aqueles que moram consigo. Olha só, a cultura de reverência ao idoso entre os judeus. Existem alguns mandamentos, as mitzvot, da Torá aos idosos. Primeiro, é o Mepnei Seivá Takum. O que é isso? Por causa de um idoso, levante, é obrigação positiva da Torá. Levantar-se. Você sabe o que é isso? Levantar mesmo ele sendo judeu ou não sendo. Mesmo sendo da sua parentela, da sua família ou não sendo. Mesmo sendo da sua etnia ou não sendo. Mesmo sendo da sua religião ou não sendo. Apareceu um idoso, uma idosa. Você está num bar, está num restaurante, está numa lanchonete, está numa casa, está numa festa. Apareceu um idoso na sala, na sua presença. Desde o momento em que ele se aproxima de você, você deve se levantar como reverência. Eu lembro quando eu era na escola, sentado na carteira, quando a professora entrava, todo mundo se levantava, em reverência. No campo militar é a mesma coisa. Entrou a professora,
na escola militar, todo mundo levanta com reverência. Toda a história do militarismo é assim. Reverência e respeito àquela pessoa, porque tem autoridade, tem honra, tem sabedoria. Então, um idoso, ele, repito, não deve ser visto como alguém inútil que não presta mais, como alguém que reclama e que dá trabalho e que dá gastos de enfermidade, porque é caro. Até isso, os idosos são desqualificados e são desonrados no Brasil, porque a indústria farmacêutica, a indústria de empresas de saúde, não é? Prevent Senior e tantas outras, Unimed, tudo que diz respeito ao idoso é tudo mais caro, mais burocrático. Isso eu pergunto, é maneira de honrar o idoso? É maneira de ser grato àquele que te deu vida através dos seus pais? Não. Então, quando um idoso chega, você se levanta. Aí na sua casa, tá bom? Quando a sua avó aparecer na sala, se levanta. Beija a mão dela. Antigamente tínhamos um costume muito bonito, que era beijar, pegar a mão do papai, da mamãe, do vovô e da vovó e pedir bênção. Não é pastor que vai te abençoar, não. Não é bispo que vai te abençoar. Não é reverendo que vai te abençoar, não. Quem te abençoa é o seu pai e a sua mãe. Você não saiu da barriga do bispo, nem da barriga da bispa, que aliás é errado, que é episcopisa, o feminino de bispa. Você não saiu da barriga de ninguém. Você saiu da barriga da sua mãe, do ventre da sua mãe. Quem sofreu, quem pariu por você foi a sua mãe. E lá atrás foi a sua avó. Esses que você hoje não vai visitar, não está nem aí, já está velha mesmo, deixa lá. Não se deve adquirir um Alzheimer proposital, conivente, quando se diz respeito a papai e a mamãe, a vovô e a vovó. Tem um outro mitzvah da Torá, que é Veadá Tapnei Zaken Adarta, que quer dizer enaltecer, que quer dizer honrar, honrar o idoso. Você honra o seu idoso na sua casa? Lembra que Eclesiastes 3 diz que para todas as coisas tem tempo? Eu lembro que a minha mãe, quando ela estava aqui, e ela foi para a espiritualidade o ano passado, no dia 25 de junho, ou julho, segurando as minhas mãos no hospital. Eu lembro que todo o processo da minha mãe, desde quando ela começou a ficar mais senil, aos seus 86 anos, quando ela começou a ficar mais debilitada, não podia mais lavar louça, fazer o cafezinho dela, não podia mais andar, por causa de sérios problemas de saúde, da perna, úlcera varicosa, uma série de coisas, convulsões. Desculpa. Tudo o que a minha mãe mais queria não era dinheiro, não era presente, não era carro, não era nada disso. Tudo que ela mais queria era a presença dos filhos. E olha, eu vou te contar, os meus irmãos de sangue que me perdoem, mas como fora uma luta, quantas discussões por telefone, por WhatsApp. Vá visitar a mãe. A mãe não é eterna. Tira um dia, fica lá com ela. A minha irmã Silvia, que a gente chama de Tita, pode estar vendo a live agora e ela sabe do que eu estou falando. O meu irmão Calinho, que é o José, sabe do que eu estou falando. Quantas vezes o meu irmão chegou a ficar um palito de ficar com minha mãe. E eu correndo com o procurador das coisas dela para cima e para baixo, pegava o carro aqui da Zona Sul de São Paulo, corria, atravessava 23 de Maio, Tiradentes, não é? Passava na Praça 14 Bis, Voluntários da Pátria, Dom Vilares, lá, chegava do Curuvi no João Amar, 32 quilômetros. Toda vez que mamãe passava mal, tinha convulsão, tinha princípio de derrame. E os outros, que eu não estou nem aí ficar com raiva de mim, porque nunca honraram, nunca dignificaram, nunca foram gratos com a minha mãe, com os seus 86 anos. E a minha mãe foi mãe e pai
Porque eu já disse em outra live que o meu pai nos abandonou quando criança. E minha mãe, durante toda essa luta, nunca desprezou um filho. Nunca colocou um filho para a rua, nunca entregou um filho para adoção. Ela comeu o pão que então o diabo amassou. Tantas humilhações, não é? E quando ela consegue criar todo mundo, e agora viveu até os seus 86 anos, e quer a única coisa, afeto, carinho e amor. Cabelinho branco. Cadê as filhas, mulheres, para dar banho na mãe? Se não fosse o meu irmão, homem, sem ter curso de cuidador, sem nada, virou um cuidador na marra. Abriu mão da sua família para ficar com ela, assim como eu abri mão da minha família, assim como eu também morei com minha mãe um bom tempo. E desde quando minha mãe começou a apresentar problemas de saúde, o Marcelo resolve, e eu sendo o mais novo, o Marcelo vai para o hospital, o Marcelo fica lá. Se não fosse a neta da minha mãe, a Bárbara, que foi um apoio, foi mais filha do que a própria filha da minha mãe, a minha irmã, que honrou a minha mãe na sua idade senil, na sua velhice. Quantas noites, junto com a minha mãe, na demência, não do Alzheimer, mas demência da dor, porque dor também causa demência. Quantas palavras desconexas, sono que não vinha, quantos ais, quantas pessoas ficaram nervosas porque perderam seu sono. E eu abraçado com minha mãe, chorando, pedindo para Deus resolver aquilo, derramar a sua cura, a sua paz, da maneira dele, do jeito dele. Entendendo, claro, a espiritualidade. O Moisés diz que se chegar a 70, tá bom. Se chegar a 80, só lhe resta dor, enfado e canseira. Então, para que eu vou querer que Deus estenda a vida de uma pessoa idosa, com câncer, com dores latentes, com demência, com sofrimento? Para quê? Ou Deus cura, de fato e verdade, tudo plenamente, mas manter a pessoa como em estado vegetativo, sofrendo, com dores? Qual a vantagem disso? Você gostaria de estar no lugar da sua mãe nesse estado? É claro que não. O que as pessoas mais querem é ir embora, é descansar. Mas enquanto a pessoa não vai embora, enquanto a pessoa não parte dessa vida, o idoso, não custa nada. Você que é filho, que é neto, puxa vida, dá um abraço na mãe, vai lá, visita ela de sábado e de domingo. Cada filho deveria fazer como é que fala? Reversar. Ó, segunda vai você, terça vai eu, quarta vai fulano, quinta vai fulano, sexta vai fulano, sábado vai fulano e ponto final. Aí vai os netos. Mas isso não existe, é muito raro. E por que, pergunta eu, esse descalabro, essa discrepância, essa aversão, essa antipatia com o idoso? Já vi comentários, ai, a avó tá com cheiro, idoso fede pele de velho. Minha amiga, talvez você vai envelhecer um dia. Ou você nem vai chegar à idade da sua avó. Você não vai ter o privilégio de envelhecer. Envelhecer é um privilégio. Porque o que envelhece é o corpo. O que envelhece é a estrutura física. É a pele, é o cabelo, é os dentes. Mas a alma, ela nunca envelhece. A pessoa, ela nunca envelhece. Você entende isso? Aonde está, então, a honra que eu pergunto aos netos e aos filhos, aos seus pais e aos seus avós? Eu vou repetir. A casa que você mora hoje, não é? O terreno que você mora hoje, ou o apartamento que você mora hoje, ou a função, a faculdade que você tem hoje, não é? A sua profissão que você tem hoje, foi devido ao sangue dos seus avós. Daquela avó lá, aquela avó pretinha, né, que não sabia ler nem escrever, mas que fazia os seus... Perdão, caiu aqui. Que fazia os seus bolinhos, as suas coxinhas para vender na estação. Aquele velhinho lá que lutou muito no campo para dar o de melhor para o seu pai dar o melhor para você. Você não está à toa aí hoje, né? Bonitão,
não é? Com um popozão grandão, né, moça? Com uma popozona grandona, feliz, bonitona, cabelo bem feito no salão, namorando bastante, curtindo a vida. Não foi à toa, você não chegou aí de graça. Alguém derramou um sangue que pagou um preço muito alto para você estar aí. Neta, bisneta, filho. E esse alguém hoje é esquecido. É jogado. Chama um cuidador para olhar, uma cuidadora. A vizinha olha, eu não posso, não tenho tempo. Ah, quantas vezes a minha mãe quase infartando, tendo um AVC na minha frente, 11h30 da noite. Liguei pro meu irmão mais velho, ô meu amigo, vem aqui. Você tem carro, seu carro vai estar melhor, seu carro é novo, vem aqui agora. O mesmo bairro. Por favor, vem socorrer a mãe. E eu medindo, aferindo a pressão da minha mãe. Né? Pressão 17, portanto. Minha mãe suando, pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda. Tremendo. Ligo pro meu irmão, a cunhada. Ah, Gilberto. Aí, ó, Gilberto. É seu irmão Marcelo. Agora não dá pra sair, não, que é muito tarde, hein? O que tá acontecendo aí? Corre aqui, vem socorrer a mãe, porque já... Minha mãe tá passando mal. Já liguei pro SAMU mais de 5 vezes, não tem uma unidade. Eles falam pra socorrer. Ah, eu sinto muito, vê o que você faz aí, porque... não dá pra ir agora não, porque se eu parar um farol, eu posso ser assaltado. É assim. O seu dia vai chegar. Você vai envelhecer também. Né? Já está pertinho. Então essas coisas ficam no saldo, ficam guardados como créditos negativos. Sabe, aqueles juros sobre juros? Na conta espiritual. Sabe a lei do retorno? Então tudo que você faz, tudo que você fala para o seu avô, para a sua avó, para o seu pai, para a sua mãe, hoje, fala com gosto. Porque a conta vai chegar para você um dia. Não se preocupe. Não tenha pressa. Está guardado. Existem espíritos do mundo espiritual, seres espirituais, conforme está em Apocalipse lá, que o livro da vida e as suas obras, tudo está sendo registrado por espíritos. O que você fala, o que você faz, como você age. E um dia nada passa batido na justiça espiritual. Ok? Aonde está a honra para os nossos idosos? No Japão, você vê as pessoas sendo honradas. Na Alemanha, na Itália, até nos Estados Unidos. As previdências sociais, as aposentadorias e os planos de saúde. Quando chega no Brasil, o Brasil recebe o Covid-19, o coronavírus, como uma bênção de Deus que chegou para, é bem recebido na entrada da Previdência Social, porque a priori matava só idoso. O que vai morrer são os idosos, não são os jovens. Quantos idosos morreram? Um plano bem arquitetado, um plano sujo, um plano desgraçado, um plano violento, um plano genocida pelos políticos. Todo mundo sabia, Dória sabia, Bruno Covas sabia, senadores, Supremo Tribunal Federal sabia. Se quiserem me processar, me prender, podem fazer o que vocês quiserem, mas vocês sabiam, todos os homens sabiam, Itamaraty sabia, a inteligência das políticas superiores sabiam do poder do coronavírus, mas deixaram o negócio chegar por um propósito. Por alguns propósitos. Primeiro, Natal, já sabiam como o bicho estava pegando lá, porque o senhor Dória, né, aqui em São Paulo, o governador, já estava em reunião, em conchavo com o pessoal da China. Sabia, todo mundo sabia. Então permitiram Natal, permitiram Ano Novo, permitiram um Carnaval, tudo por interesse de dinheiro, de amor. Foram os maiores assassinos, genocidas, sabe? Para com os idosos do Brasil. Porque aí para eles no momento não importava, era a doença de idoso, de velho, matava idoso, matava velho. E quantos idosos foram mortos? E para piorar, segunda coisa, deixaram vir. Por que deixaram vir morrer bastante gente idosa? Porque seria menos gasto com pensão, não é? De viúvas, seria menos gasto com aposentadoria dos idosos. Então, os cofres públicos da Previdência Social renderiam muito. Então, que morra os idosos do Brasil.
Esse foi o pensamento desses demônios reais, chamados políticos do nosso Brasil. E por final, esconderam tanto a hidroxicloroquina, não é, a irmã Dircileia, que é uma médica abençoadíssima, uma mulher cheia de... Eu nunca vi uma pessoa tão abençoada como ela, de verdade, né? Esconderam tanto a cloroquina, aí a cloroquina tomou um valor astronômico, difícil acesso agora, nossa, aumentou o preço astronômico. E o governador de São Paulo, essa toupeira, esse demônio do inferno, chamado João Dória, proibiu o doutor Davi Wip, na coletiva, dizer que foi curado pela cloroquina. Para que ninguém tivesse acesso à cloroquina, porque ele estava querendo patentear a cloroquina, querendo lucrar com o remédio aqui no Brasil, para vender bilhões para fora. E vender bilhões aqui. Tudo gira em torno de dinheiro, indústria farmacêutica. Para quem não sabe, sabe aquele slogan, se é Bayer é bom? Bayer, antigamente, bem antigamente, tudo era homeopatia, pessoal. Lembra? A sua vovó, a sua bisavó, tá com dor de barriga, toma um chazinho disso, um chazinho daquilo, uma erva. Tudo vem da natureza, das plantas para nós. Homeopatia era o sucesso, mas umas famílias ricas se reuniram e tiraram um proveito. Vamos investir em ciência e tecnologia, vamos transformar tudo isso em pílula, draga, remédio, química, farmoquímica. Cura o coração, destrói o pâncreas, cura o rim, destrói o pulmão. E assim vai. Só envenenando, e quanto mais doença chegar, melhor para eles. Melhor para Ultrafarma, Drogazil, Promofarma, Bayer. Você está achando que eles estão preocupados com a tua saúde, com a tua vida? Acorda. Por isso, vamos valorizar o tempo da nossa vida com sabedoria. Quer evitar um câncer? Então siga as instruções aí da irmã Dircileia na live dela, com relação a alimentos, com relação às coisas boas da saúde que ela passa, e é de graça, você não gasta nada. Quer evitar um câncer? Para de fumar, para de beber, para de usar droga. Quer evitar doenças virais? Para de trair a sua esposa. Para você não pegar um HIV, para você não pegar uma sífilis, não pegar essas desgraceiras nojentas da vida. Se preserva o seu corpo, a sua alma, preserva a sua vida, preserva a vida da sua companheira, da sua família, da sua esposa. Preserva, para que você chegue a ser um idoso abençoado e com saúde, para que você chegue a ser um vovô, uma vovó abençoado e abençoada, com seus filhos abençoados, com seus netos abençoados. Terceira mitzvah do povo judeu, Veiareta meolekeha, que quer dizer temer a Deus. Deus diz para que nós venhamos a temer. Tema Hashem, tema a Deus, porque eu sou Deus. Quando você teme a um idoso, temer não é você ter medo do seu idoso, do seu avô, do seu pai, da sua mãe. Temer é no sentido de você respeitar. É no sentido de você honrar. Você não deve ter medo do seu pai, nem medo do seu avô. E você, pai, e você, avô, não deve impor medo, pânico, através de surras, através de agressões, mas através de sabedoria, de inteligência. Nem tudo que um filho pede, você deve dizer sim. Às vezes, o teu não é o maior sim para o teu filho. O teu não é o maior sim para o teu neto. Você sabia disso? Quarta mitzvah, Kaveh deve temerá, que é respeitar os seus pais e avós. Honrar o teu pai e tua mãe. Como se ele fosse um Deus, não no sentido de Deus criador, de honrar, de adorar, de idolatrar, mas no sentido dele ter sido a fonte, a origem da vida que você veio ao mundo.
honrar a Ele, ter respeito pelos cabelos brancos. Eu lembro que em todas as casas de idoso que eu trabalhei, eu vi muita coisa boa e vi alguns funcionários idiotas. E eu sei que eu não posso aqui criticar algumas famílias, porque um paciente idoso com Alzheimer de 4º ou 5º grau, fica muito difícil tê-lo dentro de casa. E ainda mais quando ele anda, quando ele consegue andar. É claro que a família não vai ter e não tem estrutura. E ninguém quer passar noites em claro, ouvindo gritos, agressões e palavrões. Nesse caso, eu até recomendo que você coloque o seu idoso no asilo. Mas eu vi muitos idosos lúcidos, conscientes, nos asilos, nas clínicas, que não tinham câncer, não eram acamados, não eram aleijados, simplesmente porque tiveram um derrame. Ou simplesmente porque o filho não quis ficar com o pai em casa, idoso, não quis mais ter trabalho. Quantas vezes eu vi vovós e vovôs, menino, fulano vem hoje me visitar? Falei, vem, fica calmo que ele vem, eu já liguei para ele. E fulano não vinha visitar. Quantas vezes eu ouvi, quando é que eu vou voltar para minha casa? Chorando. Eu tenho saudade das minhas samambaias, das minhas rosas, do meu jardim. Eu tenho saudade da minha mesa, dos meus panos de prato. Eu tenho saudade da minha cama, do meu cachorrinho, do meu gato. Quem está cuidando dos meus passarinhos? Era para mim ficar aqui um mês só de recuperação. Esse um mês virou 1 ano, 2. Nem para ir lá pegar a mamãe ou a vovó para dar uma volta no quarteirão de carro. Nem para levar final de semana para casa, ou para levar para a praia, ou para o sítio. Um dia a conta vai chegar. Vai chegar. Você pode esperar que ela chegue. Olha só. Eu vou ler mais esse versículo aqui da palavra de Deus, que ele é muito bonito com relação aos idosos. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, 12. Olha só o que está escrito lá. 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 12. De óculos é fogo, viu? Mas eu acho. 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, do 1 ao 2. Olha o que o óculos faz com a gente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Então, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 5, e versículo 1 e 2, dizendo assim: Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando você se irritar com a sua vovó, que está doente, quando você não tiver paciência, conversa com eles com o maior respeito possível, como se fossem seus pais. E é a qualquer idoso, o apóstolo está dizendo. Não é só o seu avô de sangue, não, biológico. A qualquer idoso, em casa, na rua, no trabalho, no ônibus. Nossa, a gente leu lá sobre levantar, não é? Na honra. Quem é o jovem, o adolescente, o brasileiro que hoje levanta para um idoso nos transportes coletivos? Ônibus, lotação, metrô, trem. Ninguém levanta, não. Eu lembro que quando eu caminhava com minha mãe para ir no hospital, às vezes, do Mandaqui, né? No Centro de Referência aos Idosos, o CRI, pegava uma lotação do Jardim João Mar, né? Até chegar lá no Mandaqui. E as pessoas estavam em pé e não levantavam. E o lugar dela estava ocupado por jovens. Eu perguntei para a moça, dá para você levantar, por gentileza?
que minha mãe tem 80 e poucos anos, não pode ficar em pé. Ah, mas eu tô com cólica. Aí chegou no ponto final, a cólica dela sarou rapidinho, ela levantou, saiu andando, dando risada. Quantos idosos do metrô que ficam em pé e os caras com a maior cara de pau? E não é só jovem, não. Gente adulta, mulher adulta, homem adulto. Finge que não vê um idoso, não cede lugar. Esse é o Brasil que a gente tem. E depois a culpa também é só dos políticos. Só deles. Se você não faz política pública na sua vida individual, dentro da sua casa, na sua família, na sua comunidade, na sociedade, na rua, você jamais vai poder cobrar política pública dos políticos. Porque você então é pior do que eles. Você é hipócrita, você é falso. Paga de santinho, de moralista, de defensor dos direitos humanos, dos idosos, das crianças. Mas na prática, dentro de casa, você é pior do que eles. Então começa por aí. Olha só, o Êxodo, olha só, eu estava lá, já falei do 1 Timóteo 5, 1, 2, que deve ter respeito quando você vai se referir, ou se um idoso te chateou, te bateu, ou te ofendeu, mesmo assim, você tem que ter o maior respeito com ele. Mesmo assim. Você não sabe se ele está consciente, se ele tem Alzheimer, se ele tem uma doença, você não sabe o que está acontecendo com aquele idoso, você não sabe a história daquele idoso. É o que eu sempre falo quando eu trabalho nas casas de idosos. Primeiro, eu tenho que saber, você tem que ter respeito e conhecer, mesmo que ele seja bravo, arredio, agressivo, não interessa, é um Alzheimer, não é ele. Eu tenho que respeitar a história desse senhor, dessa senhora, não é? Por trás desse homem doente hoje, frágil, que depende da minha ajuda para um monte de coisa, teve um guerreiro, um brasileiro, um contribuinte, um pai, um sofredor, tudo isso. Então, o livro de Êxodo, esse aqui é muito bom, ó. Êxodo 20, 12. Olha só o que diz aqui. O livro de Êxodo 20, 12, lá nos 10 mandamentos, para Moshia, ou Moisés, Hashem, o Criador, ele diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você quer viver bem? Vai depender da sua forma alimentar, da sua forma psicológica, da sua forma de se conectar com a vida, com a natureza, com as pessoas, de evitar uma série de coisas desagradáveis. Mas um dos maiores segredos para que você tenha vida longa pela espiritualidade é honrar os idosos. É honrar, o seu pai, a sua mãe. É honrar os seus avós. Não é cirurgia plástica, não. Não é botox. Na boca, no beiço, no seio novo. Não é suspender as coisas. Não é implante de cabelo lindo. Não é cirurgia plástica. Não é? Nada disso vai te garantir vida longa. O que vai te garantir vida longa é respeito, é honra, é gratidão ao idoso. É gratidão ao seu pai, à sua mãe. Gratidão ao seu avô, à sua avó. Eu vejo muitas moças, não é, que desobedecem à voz da mãe, desobedecem à voz do pai, namoram com quem não deve namorar, com quem não presta, esquecem que os nossos pais são como deuses na nossa vida. A mãe sempre tem aquele terceiro olho, aquela intuição dela. Quando vê um rapaz, fala, não namora com ele, não presta. Ah, mas quem é a senhora? A senhora é das antigas, a senhora não sabe o que está falando, eu conheço ele é bonito, ele é lindo, ele é maravilhoso. Depois, nem bem casou, já engravidou, está na vida perdida, está com um monte de filho, cheio de catarro, remelento, sem ter fralda, lencinho, sem ter um amparo do pai, sofrendo. Daqui a pouco os filhos estão mendigando no farol, daqui a pouco ela está numa favela, e não é porque é favela, mas está num barraco destruído, sem ter a mínima estadia de honra e dignidade de vida humana ali dentro, sem comida, sem nada na geladeira, e o vagabundo na rua, não está nem com o filho, nem com nada. E aí agora a mãe tem que ser mãe pela segunda vez? A avó tem que ser mãe pela segunda vez? Ou a bisavó, ou a avó tem que ser mãe dos bisnetos?
negativo. Isso é errado, isso é um crime, isso é uma folga, sabe? Isso é muita folga dessas moças novas, adolescentes, com fogo, sabe Deus aonde? Que não escuta, são irredutíveis e displicentes, não ouve a mãe, não ouve o pai, não ouve a avó, e sai por aí com um monte de maloqueiro, depois engravida e quer que a mãe cuida. Se a mãe não cuida, a avó cuida. E assim vai seguindo esse ciclo vicioso, maldito. Por quê? Porque não pensam no amanhã, não pensam em melhorar, não pensam em estudar, não pensam em ser alguém na vida, não pensam em honrar o pai, em honrar a mãe. Quer ter vida? Então honra o teu pai e a tua mãe, respeita o teu pai e a tua mãe. Que honra é essa? Que respeito é isso? Ouve. Deus nos deu uma boca só e 2 ouvidos para falar menos e ouvir mais. Ouça mais a mãe, ouça mais o pai. Para que se meter em encrenca? Para que ter uma vida cheia de problemas? Depois, no futuro, vai botar na justiça para pagar pensão se o cara não trabalha? Para que viver uma vida infeliz e trazer crianças no mundo para serem infelizes? Se estrutura primeiro. Ouve o pai e a mãe, honra o pai e a mãe, honra o avô e a avó. Você vai viver muito tempo, sabe? Vai estudar, vai se formar, vai ter uma outra cabeça, uma outra visão na vida. Mas enquanto houver rebeldia dentro de casa, enquanto houver desestrutura familiar dentro de casa, sempre teremos crianças no farol pedindo esmola, sempre teremos um país de miseráveis, sempre teremos um país de marginais e dependentes químicos e tráfico de drogas, porque não ouvem o pai e a mãe, não ouvem a avó e o vô, não honram os idosos, aqueles que já têm experiência de vida nesse São Paulo, nesse Brasil e nesse mundo. Por que em outros países a cultura, a situação, a vida das pessoas, o índice de desenvolvimento humano, o IDH é outro, é maravilhoso, eu queria morar lá, eu queria estar naquele país. Não é a distância de quilômetros que vai mudar a sua vida, é a sua atitude aqui mesmo no Brasil, onde você mora. Se você ouvir a palavra de Deus, a maior voz de Deus que tem é a voz da mãe e do pai. Porque eles são deuses em nossa vida. No sentido de eles nos criaram, eles nos trouxeram ao mundo. É a eles que nós devemos ouvir sempre. Não é o namorado, não é o cara da moto, sabe? Não é o cara, o boyzinho da rua, o malandrinho da esquina. Não é o mais bonito, não é o mais folgado, não é o mais violento. Não é o que te dá dinheiro, compra uma calça jeans, um tênis, uma blusa, o que te leva para balada. Não é esse cara, não é um nada, ele é um lixo, ele vai acabar com a tua vida, ele vai desgraçar a sua vida. Mas se você ouvir a sua mãe, que levou 9 meses, olha só como é a vida. Fica 9 meses na barriga da mãe. A bacia abre, não é isso? Disse Leia. Os ossos se abrem, a compreensão da bexiga, dores horríveis no corpo da mãe, sabe? 9 meses, enjoo, inchaço nos pés, como é que fala? Pressão alta e às vezes diabetes gestacional. A mãe sofre pra caramba, o pai sofre pra caramba. E tem também a visita ao médico toda semana. O pai e a mãe passam por tudo isso. E depois tem a dor na hora de parir, na hora de dar à luz. Depois tem um resguardo, tem a quarentena, e depois tem que dar leite, e depois tem que comprar fralda, tem que dar lencinho, tem que dar comida, tem que fazer esse ser crescer, que é o presente de Deus, tem que fazer ele crescer, tem que amar, tem que ser filho. Então o pai e a mãe já pede sangue, pede energia, pede 50% a 70% da vida, criando um filho, para que no futuro esse filho vire as costas para o pai, vire as costas para a mãe, sabe mais que o pai e que a mãe, vire as costas para o avô e para a avó e deixam o pai idoso e deixam a avó idosa jogada num canto da sala, como se fosse um sofá velho, já cheio de poeira, cheio de traça, cheio de pulga, sei lá o quê. E o vô só sai para, oi vô, como é que vai? Tudo bem? Tá, tchau. Nem para ir na farmácia pegar um remédio pro vô não dá tempo. Sai fora, manda outra pessoa, sabe? Nem para pegar um copo d'água, nem para colocar uma sopa, um café pro vô e pra avó, presta. Então que país é esse? Que mundo é esse?
Como que você quer ter a sua casa abençoada, a sua família abençoada, se você não honra o teu pai e a tua mãe? E quantos jovens, quantos homens e mulheres hoje já quebraram a sua cara? E não vem culpar o governo, não. Quebrou a cara porque você não ouviu, não deu ouvido à senhora das senhoras, que foi a sua mãe. E as senhoras das senhoras, que foi a sua avó. E hoje você tem que carregar a sua cruz e pagar o preço. Hoje você não pode mais se alimentar do passado. Você tem que usar o seu passado, o que você fez de errado, na sua desobediência, na sua desonra, na sua ingratidão com o seu pai, com a sua mãe, com a sua avó. Fazer disso pedras e degraus para você crescer, tomando vergonha na cara e não fazendo mais os erros. Ensinando agora os seus filhos a honrar a você e a honrar a sua mãe, os avós do seu filho. É isso que nos garante vida, proteção espiritual de Deus. Quando nós honramos a mãe, o pai, quando nós honramos o avô e a avó. Temos que olhar para o passado deles. Temos que eles são referências para nós. Não é? Já pensou quanta luta, quanto sangue, quanta batalha, quase morre lá no passado. Protegeu o filho também cresceu. E agora vem uns netos que quer falar alto dentro da casa da avó, que quer xingar a avó, que quer pôr a avó em determinado lugar. Os avós não são órfãos. Isso não pode acontecer. Mas graças a Deus existem asilos e clínicas e casas de idosos que são uma bênção. Eu já vi vários idosos falar, não quero voltar para minha casa, de jeito nenhum, Deus me livre, aqui eu sou feliz. Sabe por quê? Porque o dono da clínica trata eles de forma humanizada, porque os enfermeiros tratam eles de forma humanizada, como nas casas que eu trabalhei, sabe? As auxiliares e os cuidadores tratam esse povo, essa comunidade de idosos, com respeito, com carinho, com amor, com musicoterapia, com brinquedos, com jogos, com o sentar para ouvir as histórias do passado, bater papo com eles, fazer eles darem risada, abraçá-los, beijá-los, pedir bênção, tratá-los como se fosse meu pai, como se fosse a minha mãe. Mas infelizmente ainda estamos num país onde um idoso fica na fila de um banco, fica na fila de um açougue, como eu vi ontem, que eu estava com a minha mulher lá na Padre Arlindo, lá no açougue, uma senhora de aproximadamente 76 anos, velhinha, na fila. E uma cambada de sem vergonha, uma cambada de homem adulto e mulher adulta com umas caras de pau, não cederam lugar para ela. Se não fosse eu falar, senhora, só não precisa ficar aqui. Vai lá para frente, só tem direito. E assim é no banco, é no ônibus, é no metrô, é no trem, é na lotação, é no mercado, é em tudo quanto é lugar. Ninguém respeita ninguém. Ninguém quer saber de nada. Mas quando a coisa acontece, aí todo mundo vai procurar justiça, vai querer protestar, quer os seus direitos como cidadão, mas não age como cidadão. Não tem ética, não tem moral, não tem caráter, não tem respeito. Principalmente dentro de casa. Então quer viver? Honra teu pai e a tua mãe para que te prolongues os teus dias de vida sobre a face da terra. É a lei do retorno. Sabe, se você não tem oportunidade, vai hoje. Está brigado com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó? Vai lá, pede perdão. É a coisa mais linda que você vai fazer na sua vida, talvez a melhor coisa que você faça. Mas reata os laços afetivos, familiares de sangue com a sua mãe, com o seu pai, com o seu avô, com a sua avó. Depois que morre, está internado no hospital, então misericórdia. Quantas brigas e lutas tivemos, eu na minha família, no meu parentesco, que ninguém ia visitar minha mãe no hospital. Era uma briga todo dia, toda semana. Tinha que ser meio agressivo para que eles fossem visitar no hospital. Desculpa, está no hospital, está bem assistido, está bem. Fica internado no hospital você. Fica lá, sem ter um parente por perto. À mercê, às vezes, de enfermeiros que deixam para lá. Porque eu não quero comprometer, não quero sujar a classe de enfermagem por causa de alguns. Porque os enfermeiros são verdadeiros anjos. Enfermeiros e técnicos, sabe, e médicos. São anjos que Deus colocou nesse mundo para nós.
Mas por causa de alguns, às vezes a gente tem que ficar lá, e é lei. Fica lá com o idoso, não pode ficar internado sozinho. Tem idoso que está no hospital há mais de 3 meses, sem um parente visitar. Isso é amor, isso é honra, isso é graça, isso é gratidão ao idoso? Não é. Nem aqui nem na China. Como que o idoso vai sobreviver no Brasil, sendo que a sua aposentadoria é uma miséria? Vai ser gasto, sendo que a indústria farmacêutica joga pesado para remédios para idosos. E ele vai gastar a aposentadoria dele, ele vai deixar de comer para comprar remédio. Isso não é honrar o idoso. E aqueles que pagam aluguel? Vai viver do quê? Da esmola, da ajuda das pessoas. Não é verdade? Ou compra o gás, ou paga a luz. Ou paga a luz, ou compra o remédio. Ah, mas tem o SUS, tem remédios de graça para os idosos. Tem a farmácia popular. Ah, mas o SUS tem lá aquela farmácia Maria Zélia e outras farmácias aqui em São Paulo que dão remédios de alto custo. Pois é, manda a sua mãe, ou seu pai, ou sua avó, vai lá ficar na fila para você ir lá. A lista de remédio não tem. E quando tem, você vai ficar o dia inteiro para pegar um remédio, se conseguir pegar um remédio. E olha lá se vão entregar, se você vai conseguir, vai chegar na sua casa. Porque tudo é burocrático, tudo é politicagem, tudo é difícil. E ninguém, nem um secretário da saúde, ninguém quer soltar verba para a compra desses remédios. Ninguém quer investir nisso. Porque não tem retorno para eles. Então o idoso no Brasil está perdido. Por isso que nós precisamos honrar os nossos idosos, pedirmos a Deus sabedoria para contar os nossos dias, para vivermos melhor, para preservarmos a nós, os nossos pais, os nossos avós, dando a eles o que for de melhor de qualidade, mesmo de maneira simples, dando a eles presença, carinho, amor. Porque quando você faz isso para o seu velho, para a sua velha, para o seu idoso, para a sua idosa, pode ter certeza que grandes bênçãos a vida tem para você no seu amanhã. Pode acreditar nisso. Não importa se os seus irmãos não estão fazendo. Não importa se eles são ingratos, são frios. Tem irmão que parece que nem nasceu do mesmo útero que nós. Parece que nem foi gerado no mesmo útero, no mesmo espaço materno que nós. Parece que são filhos do capeta, filhos de um ET ou de outra coisa. Não tem afeto, não tem amor, não tem sentimento, não tem nada. Mas graças a Deus, nós temos um Pai que Jesus disse assim: se o filho de vocês pedirem peixe, vocês darão serpente? Se o filho de vocês pedirem pão, vocês darão pedra? Não, jamais, não faremos nunca com nossos filhos. Então, Yeshua, que é Jesus, que está muito além de catolicismo, igreja evangélica e religião, disse assim: se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, ou melhor, quanto mais o meu Pai, que está no céu, nos dará coisa ruim. Ou seja, Deus é o Pai universal de todos os seres humanos, cada um no seu quadrado, no seu mundo, na sua tribo, no seu clã, no seu país, na sua cultura, na sua etnia, na sua religião. Deus é o nosso Pai e Ele jamais nos desamparará. Você, vovó, vovô, papai, mamãe, idoso, não se preocupe não. Deus nunca vai te desamparar. Deus sempre vai colocar uma pessoa. Ele vai sempre enviar uma pessoa para prover aquilo que você está precisando. Um carinho, um abraço, um amor, um remédio, uma comida específica, uma dieta específica, um cuidador. Não se preocupe. Porque o idoso ele está mais conectado agora com a espiritualidade do que com o mundo material. Com riqueza, com dinheiro, com comida, com essas coisas. Isso já passou. Por isso, eu quero pedir, nesse dia de hoje, que nós, brasileiros, venhamos a honrar
os nossos velhinhos, os nossos idosos. O tempo é muito rápido, sabe? E tudo passa rápido. Tudo passa muito rápido. Por que não levar para passear? Qual tipo de flor que a senhora gosta, mãe? Qual tipo de flor que o senhor gosta? Que a senhora gosta, vó? Qual tipo de cinta, de calça, de chapéu, de óculos que o senhor gosta? Qual tipo de comida o senhor gosta? Aonde o senhor gosta de ir? Porque o amanhã pode ser tarde demais. E não adianta ficar em cima do caixão depois, derramando lágrimas de crocodilo, né? Vocês sabem o que eu estou falando. Não adianta, ai mamãe, ai papai, ai vovô, vovó. Não adianta fazer esse teatro encenado naquele momento para comover meia dúzia de idiota e depois sair dando risada por trás. Mas tudo tem um preço nessa vida, não é verdade? Então o que você puder fazer para o seu papai, para a sua mamãe, para quem você gosta, faça. Mas faça com carinho e faça com amor. Porque a sua mãe é a fonte da vida. Olha só, eu vou falar uma coisa para vocês. A palavra mãe, em hebraico, se pronuncia imam. E mãe em hebraico significa assim: força das águas que descem dos céus. Força das águas que descem dos céus. Olha o poder que tem o significado da palavra mãe e o que é mãe, a essência de mãe para cada um de nós. Já o pai, a palavra pai, Abba, não é? Quer dizer força da tenda, força da casa, capitão, líder de uma casa, de uma família. Só isso. Mas olha a diferença, a discrepância que tem do significado da palavra mãe. Tem noção do que é isso? Porque somos gerados dentro da bolsa d'água. Nos alimentamos pelo cordão umbilical. E água significa vida. Tudo começa pela água. A vida, sem água não somos nada. Sem chuva, sem rio, sem mar, não somos absolutamente nada. Morremos, os rins param. Então olha a importância que tem a mãe no contexto místico, espiritual, biológico, metafísico, essencial para cada um de nós. E quando a mãe pega uma certa idade, vem as doenças, artrose, artrite, osteoporose, não pode mais andar, não pode comer sozinha, tem que higienizar as suas próteses, tem que lavar suas partes íntimas, tem que ajudar, tem que trocar fralda, tem que dar banho, tem que comprar remédio, todo mundo se unir. E é nessa hora que os filhos viram as costas. E você ainda quer ter uma vida abençoada no teu casamento? Quer ter uma vida abençoada com os seus filhos? Depois não quer que a sua ingratidão, a sua falta de respeito com aquele que te deu vida, não vá reverberar nos seus filhos? Daqui a pouco seus filhos estarão na rua, envolvidos com isso, com aquilo, fazendo um monte de porcaria. E depois você pergunta, meu Deus, por que será? Parar para pensar um pouco no que você fez para sua mãe e para o seu pai. Os seus dois velhinhos, os seus dois idosos. Não é fácil ficar com um idoso dentro de casa e cuidar do idoso. Mas se você tiver amor, o amor tudo supera, todas as coisas. Quer ver? Olha só o que Paulo diz. Eu já vou encerrar, tá? E já vou orar pelos idosos. Mas olha só, eu fiquei devendo porque dia 26, parece, passado foi o dia dos avós. Mas olha o que Paulo fala sobre os idosos. Eu acho isso muito, sobre o amor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Aqui, ó. Olha só. 1 Coríntios 13. Só um minutinho, que aqui tá frio pra caramba aqui. Um dia Deus me cura da rinite, que eu tenho medo de fazer a cirurgia. Olha só. 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine.
Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Olha só, o amor é paciente. Sintoma de amor: tem amor pelo seu avô, pela sua avó, pelo seu velhinho, pela sua velhinha? Então tenha paciência. Quantas vezes o seu pai, ou a sua mãe, ou a sua avó foi pegar você, infeliz, miserável, lá na diretoria da escola? Quantas vezes foi resolver BO, briga de rua sua? Quantas vezes a sua mãe passou por uma vergonha de ter que ir na Fundação Casa, ou na antiga FEBEM, ou passar por revista na cadeia, ou no centro de detenção provisória, no ICDPs da vida, ou nos presídios da vida, passar por uma vergonha de ser revistada intimamente, tendo que tirar a sua lingerie, né, a sua calçola, ficar de cócoras para um agente endemoniado, inescrupuloso do Estado, passar a mão na sua mãe. E depois que você apronta tudo isso, você sai da cadeia e volta para onde? Para a casa da mãe, porque a mãe e a avó são as únicas pessoas no mundo. O mundo inteiro pode te condenar. Pode dizer que você não presta, você não vale nada, você é um lixo, você é um delinquente, você é um imprestável, você não é um irrecuperável. Você devia morrer. Mas o único braço que abre para te receber é a sua mãe, é a véia. É a sua veinha, ou é a sua avó. Porque às vezes nem pai vai lá. Ninguém vai lá te visitar, te levar comida, o jumbo, não é? Que falam. Levar roupa, ou se virar correr para comprar um montão de maço de cigarro, porque os manos da facção vai te matar, etc, etc. Então arruma cigarro para nós, mano. Arruma isso aqui, senão você vai morrer. E a mãe, desesperada, chorando, faz a sua correria aqui fora para levar alguma coisa para você, para preservar a sua vida lá dentro. E você, vagabundo, ordinário, miserável, pior do que o capeta, você não honra, você não dá gratidão, não dá respeito à sua mãe e nem à sua avó. Merece estar vivo você? Compete a Deus responder isso. Mas Deus ama o amor. Ele vê o amor que a sua mãe e a sua avó têm por você. Só por isso você está vivo. Mas não pensa que a conta não vai chegar para você o mais tardar possível, mas ela chega. Outra coisa, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz, o amor não é arrogante, o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não é exagerado e não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Ok? Então essa live hoje foi mais uma reflexão sobre honrar o pai, honrar a mãe e honrar os avós, os nossos velhinhos, os nossos idosos, né? E eu sei que muitas pessoas ficaram chateadas comigo pela live que eu fiz, mas essas pessoas não entenderam o foco e a visão da reflexão que eu fiz na comparação de Tami, Miranda, com Natura, toda essa palhaçada, essa bobagem toda. Eu estava preservando ali a responsabilidade. Se é homem, se não é homem, se é hétero, se não é hétero. Eu não estava focando nisso. Eu estava focando na responsabilidade, no amor aos filhos, na capacidade, no esforço de guarnecer e de ser provedor, prover tudo o que um filho precisa e necessita. Você entendeu o que eu falei? Eu não estava aqui defendendo o ato sexual, se é com homem ou com mulher junto, ou se é com dois homens, ou se é com duas mulheres. Eu estava defendendo
que muitas vezes, e é verdade, muitos casais que não são homem e mulher, mas que são homo, eles têm estrutura, eles têm mais carinho, eles têm mais amor, e eles têm mais responsabilidade, mais afeto e respeito para com o filho adotivo do que um pai, que é pai normal, biológico, que abandona o seu filho. Essa foi a reflexão. Então, pessoas me questionaram, mas como pode você que pega a palavra de Deus, defendendo o Tami, defendendo isso, defendendo aquilo? Eu não estava defendendo o Tami, nem defendendo Natura, nem defendendo nada. Eu estava defendendo a vida humana, que deve ser preservada e as pessoas devem sim ser respeitadas. Na contraposição, claro, existem muitos pais que foram pais maravilhosos. Mas a quantidade de feminicídio, de agressão verbal à mulher, de estupro, de abuso, de manipulação, de obsessão, de opressão, de fazer a mulher ser sua escrava doméstica dentro de casa, a agressão aos filhos, a exploração de crianças nos faróis da vida, com os pais safados sem vergonha que estão lá e com muitas mães também, isso não pode deixar passar. E na contramão, existem muitos pais que são homens maravilhosos. Então, a minha refutação é essa. Natura, você deveria ter pego, pelo menos também, uma mãe como a minha mãe. Ou um pai como o pai, que criou os filhos sem a mulher, porque a mulher traiu, a mulher adulterou, a mulher foi embora. Como muitas mães que eu conheço, que são mães só biológicas, como tem lá no Lausanne, uma fulaninha lá no Lausanne, que transou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, para ficar com 6 filhos e com 6 pensões alimentícias, que o juiz dá, e o juiz não vai investigar, o juiz não quer saber, né? Então, tem mulheres que usam os homens, os filhos, como nota promissória, ou como um cartão bancário lá do Banco do Brasil, que é a conta oficial da justiça. É só para isso. Tem mulher que faz filho só para isso. Para tirar dinheiro, pensão, arrumar o cabelo, comprar o seu carro, a sua roupa, ir para a balada. E larga os filhos a desejar. Larga os filhos sem roupa, larga os filhos sem uma boa alimentação, sem uma boa moradia. Não é? Essa é a grande verdade também. E que enche os postos de saúde, enche uma sala de um pediatra, enche uma sala de um dentista, sabe? Fica enchendo o saco do governo para ganhar Bolsa Família, para tirar mais dinheiro do governo, porque não quer trabalhar, porque só quer ser mãe para tirar dinheiro do governo também. Tem essa, só para tirar dinheiro dos tontos que vai deitar com elas para ter pensão alimentícia. Não é verdade? Mas na contraposição, na contramão de tudo isso que eu falei, existem os verdadeiros pais. Aqueles pais que trabalharam a vida inteira, que honraram, que sofreram, que criaram seus filhos, que são homens, são machos, são héteros e são pais com P maiúsculo. São pais de verdade. Não é? E são mães de verdade. Essas pessoas, a Natura poderia ter pesquisado um pouco melhor. Porque são mulheres que não fizeram mastectomia para ter um tórax de homem. São mulheres que não tomaram uma ingestão exacerbada, exagerada de progesterona ou testosterona para criar pelo, barba e bigode. São mulheres que honram o seu seio, porque o seio não é só um símbolo sexual. Ao contrário do que o sistema machista prega, o seio é o símbolo da vida, onde sai o leite da vida, onde há a amamentação da criança, o colostro, o leite, tudo isso. Tanto é que o leite salva vidas. Há uma coleta de leite, não é? Tantas coisas maravilhosas que tem no corpo de uma mulher. Mas a Natura, de forma burra e equivocada, achou melhor fazer essa bagunça toda e deu no que deu. Eu, de fato, discordo de boicotar a Natura. Sabe por quê? Não estou apoiando isso. Eu discordo porque tem muitas mães cujos pais foram embora e que dependem, não é? Como consultoras da Natura, vendem produtos da Natura. E aí, você entra nessa onda, vamos boicotar a Natura, boicota a Natura. E aí as mães ficam como? Vão receber como? Quando? Vão vender o quê? Vão vender quais os produtos? Essas mães vão ganhar dinheiro como? Você vai lá, você que está aí, vamos boicotar a Natura, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Uma coisa é a burrice da Natura ter feito isso.
Outra coisa, são pessoas, são mães que são sozinhas, que são solteiras, que comem o pão que o diabo amassou, que tem que matar um leão por dia, um urso, um dinossauro para trazer comida para os seus filhos, para pagar aluguel, pagar água, pagar luz. E aí? Você vai lá, você que está aí na internet, você vai levar comida para ela? Você vai pagar a água dela? Você vai pagar a luz dela? Então boicota a Natura. E tá cheio de evangélico falando abobrinha, boicota a Natura. Tá cheio de irmã evangélica que vem de Natura. Para pastor, para bispo, para obreiro, para todo mundo da igreja. E aí, você que é pastor, é obreiro, é bispo, você vai dar comida? Você vai pagar a conta da revendedora da Natura? Vai pagar? Eu duvido que você vai pagar banana. Porque o que você mais faz, ô pastorzinho de meia tigela, é tirar o dízimo de todas as vendas de perfumes caros da Natura, da Jequiti, da Boticário, do Diabo 4. Então isso é conversa para boi dormir. Sabe? Boicotar a Natura. Não boicota a Natura. A empresa não tem nada a ver com todo o processo de transformação, a questão de ideologia de gênero. Isso é um outro tema, é outra coisa. O que eu focalizei é, de fato, pais que estão muito abaixo de muitos homossexuais. Isso é verdade. Homossexualidade é uma coisa, caráter é outra, sabe? Ética, respeito, responsabilidade é outra coisa. Não vamos colocar tudo num pacote só, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, se alguém se sentir ofendido, eu não vou pedir desculpa e eu não vou pedir perdão, porque eu não sou homem de voltar atrás daquilo que eu falo. O que eu falei lá atrás eu sustento até agora. Então, se você gostou, amém. Se você não gostou, então eu não posso fazer nada. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te esclareça. Tá bom? Não guardo raiva, não guardo mágoa de ninguém, nada disso. Algumas pessoas eu dei uma bloqueada aí, porque por mais que eu estava tentando falar, me expressar, por mais que eu estava tentando explicar, justificar de alguma maneira, a pessoa permaneceu incisiva, jogando outros pontos, falando sobre o inferno, a condenação, que essas pessoas tinham que ir para o inferno, blá, 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 blá. Eu não sou Deus para sentenciar e colocar ninguém no inferno, sabe? Eu não sou Deus para isso. E Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para levar uma palavra de compreensão, de amor, de misericórdia, de piedade. Não de crucificar ninguém. Só para você saber, quem colocou Jesus na cruz, quem matou os apóstolos, não foi Roma, não. Não foi o mundo, como vocês colocam hoje. Não foi a prostituta. Não foram os homossexuais da época. Não foram os adúlteros da época. Não foram os ladrões da época. Não foram os políticos da época. Foram os homens de Deus, os pastores, os bispos. Foram os sectários, foram os religiosos, foram os fariseus, foram aqueles que diziam ter intimidade com o Deus de Moisés. Foram aqueles que seguiam a lei de Moisés, a Bíblia de Moisés. Então toma muito cuidado quando você julga alguém, quando você condena alguém, quando você coloca tudo num pacote só. Tá certo? Vamos amar mais, perdoar mais, compreender mais. Vamos olhar as pessoas como Deus olha. E vamos amar mais os nossos idosos. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. E deixa eu ver aqui. E é isso, tá bom, pessoal? Que Deus possa abençoar a cada um de nós. Respeite os idosos, ame os idosos, ame o seu pai, ame a sua mãe. E para com essa conversa fiada de que Tami Miranda não representa o meu pai. É claro que ela não representa e nunca vai representar, nem o pai de ninguém. Você tá entendendo? Ela nunca vai representar o pai de ninguém. E você sabe, mais do que todo mundo, que ela não representa. Se ela não representa, então você não precisa se incomodar com isso. Deixa a Natura se lascar com isso. Deixa os publicitários, o pessoal do marketing da Natura, se lascar com isso. Deixa eles com o tiro no pé deles. Mas não entra na onda, não entra na campanha, sabe? Não seja Maria vai com as outras. Fulano tá falando. Não vai na onda de Malafaia. Malafaia é o cara mais safado que tem no meio evangélico. Ele é um vômito. Não vai na onda desses caras. Vai na visão de Jesus. Ame o próximo como a si mesmo. Ame as pessoas.
Respeite as pessoas. Tá certo? Eu disse na outra live. Se um dia você precisar de sangue, ou se você já precisou de transfusão de sangue, ou se você precisar de um coração, ou de um pedaço de pulmão, se você precisar de um rim, chegar um rim, um coração de um homossexual, de um travesti, você vai dizer, não quero. Eu duvido que você não vai querer viver. Porque a essência daquele espírito, daquela energia é uma coisa. E a anatomia, o corpo, o órgão é outra coisa. Então, muito cuidado ao julgar as pessoas. Você não sabe o dia de amanhã. Sangue de hétero é vermelho. O sangue do homossexual não é cor-de-rosa. O sangue do pobre é vermelho. O sangue do rico não é azul. O sangue do branco, ariano, caucasiano é vermelho. O sangue do negro não é preto, como um carvão, como uma tinta. Sangue é sangue. Vida é vida. E todo mundo depende de todo mundo. Porque todos nós viemos de Deus e vamos para Deus. Meus amados e minhas amadas, meus irmãos e minhas irmãs, eu desejo que Deus Todo-Poderoso, o Eterno, o Criador de todas as coisas, abençoe a todos. E eu quero, claro, que eu quero fazer uma oração para os vovôs, as vovós, para os papais, Dia dos Pais, que vai chegar agora, e já fica essa mensagem para todos vocês. Porque ser pai, de fato, não é apenas fazer biologicamente. Deitar, ter relação, engravidar. Não para por aí. Gerar uma criança é algo muito profundo, muito místico, muito espiritual. E ser pai é ser o guardião, é ser aquele que vai cuidar, o cuidador, para toda a vida, até chegar à idade idosa. Olha só que maravilha. Deixa eu ver aqui, onde eu coloquei minha Bíblia? Aqui. Olha só que maravilha o segredo da vida. Né? Quando nós fazemos um filho, né? Você que é pai, eu que sou pai, você que é mãe. Olha que bonito isso. Presta bem atenção. O Salmo 139, não é? No Salmo 139, em versículo 13, diz assim: pois tu, e Davi, poeticamente, falando com Deus sobre a gestação do ser humano, pois tu formaste... Peraí. Aqui. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Você vê? Como Davi descreve todo
a concepção, toda a gestação de uma criança, desde o espermatozoide até o óvulo, a divisão celular, até o feto, até o crescimento, até a ingestão da pneuma ou da nefesh, que é alma ou espírito, sinônimas, dentro desse grãozinho microscópio, onde herda DNA do pai, da mãe e herda de Deus. Mesmo os ossos ainda não formados, Deus já conhecia. E os dias que não estavam, Deus já havia escrito os seus dias. Deus escreveu o seu dia, lá no ventre da sua mãe, mamãe e papai, para ser o melhor filho, a melhor filha, o melhor neto, a melhor neta, o melhor bisneto, a melhor bisneta, para ser a melhor mãe, o melhor pai, para ser o melhor avô, a melhor avó. Agora, as tristezas e angruras e algumas coisas feias, horrorosas da vida humana são opções nossas. Algumas vezes, desobediências, não é? Displicência de não ouvir a mãe, o pai, o avô e a avó. E nós arcamos e vamos caminhando na vida, crescendo, evoluindo como seres humanos. Lembra, Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. Não é? Todas as coisas, diz Paulo, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, de tudo que tiver a mão para fazer, Eclesiastes diz, façam, e façam com energia, façam com cabeça, com vontade, com todo desejo. Faça rápido, porque o lugar para onde vai o teu corpo, que é o inferno verdadeiro, em hebraico, que é a sepultura, a cova, lá não há obra, não há sentimento, não há nada para o corpo humano. Você entende isso? Então, por que não aproveitar o tempo de vida que você tem, sendo a melhor mãe, sendo o melhor pai? Eu sei que você é o melhor pai, mas sei que você pode melhorar. E sei que você também é um filho, mas ainda não alcançou a estatura de um filho digno de ser desse pai. Então, por que você não aproveita o dia de hoje? Fale com Deus, do seu jeito, da sua maneira, da sua reza, da sua oração, da sua religião. Fale com o Criador, fale com o Eterno. Peça perdão para Deus, para ser a partir de hoje o melhor filho, a melhor filha, o melhor neto, a melhor neta. E peça perdão aos seus avós, aos seus pais, aos seus idosos. Abraços, beijos, ame-os, visite-os. Dê aquilo que eles precisam, que eles esperam, que eles anseiam. Procure tentar realizar aos pedacinhos dos sonhos deles que ficaram nos caminhos, nas veredas da vida no passado, que não conseguiram realizar. Realize-os de pouquinho em pouquinho. Ele não é idoso, incapaz, e burro e idiota. Ele é uma alma tão jovem quanto você, dentro de um corpo, de uma roupa desgastada, de um corpo debilitado. Eu lembro... Bom, é melhor eu ficar quieto. Mas eu estou vendo aqui a Marinês, e essa Marinês que está aqui, ela é minha prima por parte do meu primo, o Eduardo. E eu vou falar na live que eu nunca vi, olha Marinês, e a todos os seus irmãos, eu nunca vi filhos e famílias tão unidos, tão cheios de amor, como vocês tiveram pelo seu Chico, como vocês tiveram pela a sua mãe. Que coisa linda. Ia para o hospital, revezava um com o outro, não tinha tempo, não tinha hora, não tinha trabalho, estavam lá, a todos os momentos, sempre com a mamãe e com o papai. E a sua família, Marinês, fica como exemplo para tantas famílias, para tantos filhos, para tantos netos, para tantos bisnetos, e até para a família dos meus irmãos que estão aí na região do Jardim Tremembé, que deveriam aprender com a sua família. Amor, dedicação. Acho que a palavra que mais cabe nesse momento, de tudo que eu falei, é gratidão. Gratidão. Ser grato. Grato. E essa gratidão, ela é transcendental.
ela é perene, ela é para a vida inteira, porque ela transcende o rompimento do corpo físico. Gratidão a eles que agora não estão aqui fisicamente conosco, mas estão no mundo espiritual. E do mundo espiritual nos assistem e intercedem por nós lá. E nós também intercedemos aqui, porque o vínculo nunca é cortado. E Deus nos consola através de sonhos, assim como para com minha mãe também. Quantos sonhos lindos e maravilhosos eu já tive, graças a Deus. Deus é bom demais. A todos que perderam o seu pai, vá ao cemitério, vá visitar, vá colocar flores, vá meditar um pouco, não na morte, não no corpo inerte, nos restos mortais, mas na memória. Não esqueça de ninguém, porque ninguém esquece de você. Nem seu pai que já foi, nem sua mãe, nem sua avó, e nem seu avô. Vamos falar com Deus. Amado e eterno Deus, Pai das luzes, Criador dos céus e da terra. Nesse momento, eu entro na vossa presença, a pedir que o Senhor derrame a sua graça nos corações dos filhos, nos corações dos netos, nos corações dos bisnetos, para que a tua luz venha limpar essas almas, essas mentes, da intoxicação, do lixo dessa nova sociedade que não valoriza o papai, não valoriza a mamãe, não valoriza o avô e nem a avó. Limpa o coração, tire as escamas da cegueira, do egoísmo, da ruindade, da falsidade, dos vícios, da vaidade, da arrogância, da soberba, da ignorância, para que possam enxergar não aquele corpinho inerte lá no sofá, ou na cama, ou na cadeira de roda, em casa, ou no asilo, ou no hospital, mas que possam enxergar a maravilha da vida, que possam enxergar esse compêndio de sabedoria, de inteligência, de conselhos, de vivência, de tantas experiências, de tantas coisas boas, que possam entender o significado da palavra gratidão e fazerem o melhor que puderem para os seus avós, bisavós, pais e mães. Derrama a sua bênção, a sua graça sobre todas essas pessoas, em suas diferentes idades, nos asilos, nas clínicas, nos hospitais, nas UTIs, nas clínicas médicas, nos corredores, no SUS, nos hospitais particulares, nas residências, nas comunidades, nas tribos, nos clãs, nos lugares mais longínquos e afastados, nos rincões desse Brasil e desse mundo, nos ribeirinhos, na Amazônia, nas florestas, em todos os lugares onde houver um pai, onde houver uma mãe, onde houver um idoso, órfão, abandonado, desamparado. Peço a bênção da cura sobre esses corpos que gemem de dor, no mínimo estanque. Venha anestesiar, venha tirar essa dor. Venha destruir essa célula cancerosa desse idoso. Venha destruir essa doença que o definha, que o consome com dores latentes. Venha dar paz e descanso àquele que está num grau elevado de Alzheimer e que não dorme e ninguém dorme em casa. Venha dar tranquilidade, dar descanso nessa hora de vida. Venha amenizar as dores da artrite, artrose,
arteriosclerose dos ossos. Deus, tenha piedade. Envia os teus anjos de cura, de milagre, de bênção e de graça. É o que eu peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor. Em nome de Yeshua. Em nome de Jesus. Através das diferentes fé e crenças, o Senhor disse: aquilo que ligares na terra será também ligado no céu. E nós ligamos, eu ligo com essa pessoa em concordância, que haja paz e que a soberania da sua vontade venha prevalecer caso a caso, a cada papai, a cada mamãe, a cada idoso. E que aquilo que foi destruído por conflitos familiares, contendas, dissensões, brigas, malcriações, rebeldias, venha a ser destruído agora e venha a ser restaurado um novo vínculo, uma nova família, um novo dia, um novo começo de paz, de afinidade, de amor, de carinho, de respeito, de perdão entre filho e pai, pai e filho, entre avô e neto, neto e avô. É o que eu peço. E que todos sejam abençoados em nome de Jesus o Cristo. Shalom. Que a tua shalom, que a tua paz e o teu amor prevaleça sobre essas vidas, desde agora e para sempre. E toda a perturbação mental venha a ser, ó Deus, controlada. Toda energia ruim venha a sair desse lar, desta casa, dessas pessoas. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos dias sábios sobre a face da terra, a fim de evoluirmos e aprendermos a amar, a respeitar o próximo incondicionalmente e a perdoar. Porque todos os homens pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Tenha piedade e misericórdia de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, uma boa tarde. Que Deus abençoe a todos. Abençoe você, Marinês Medeiros. Abençoe o Gilmar Lobo, filho da irmã Flora. Irmã Flora, a paz do Senhor para a senhora aí. Que Deus abençoe o senhor Lausane. Que Deus abençoe também a Eliane, que ficou pimenta braba comigo, mas eu a amo em nome de Jesus, tá bom? E o Gilmar, o Osmar e todo mundo aí, a Silvia. Que Deus abençoe a Socorro. Eu não conheço, não lembro mais o nome das irmãs da Marinês, mas todo mundo Deus abençoe também. Deus abençoe a Dicileia Freitas, dando cada vez mais sabedoria, sucesso, saúde, paz em toda a sua família. Muito obrigado pela sua participação aqui. A todos que acompanharam a live. E se você puder, compartilhe essa live com quem você conhecer aí. Ixi, tá caindo no cabelo, misericórdia. A careca tá chegando, já chegou. Bom, então eu vou tampar aqui. Pronto. Aê! Compartilhe, tá bom? E eu agradeço. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Um abraço. Jesus simboliza o amor, igualdade, inclusão, comunhão, perdão e misericórdia. Jesus não representa religiosidade nem doutrina, mas representa amor. E é isso que eu venho difundir e divulgar para vocês. Uma ótima tarde de domingo. Deus abençoe a todos vocês. E uma excelente semana. Se Deus me der mais alguma coisa, não é? Talvez antes do Dia dos Pais, domingo, se não me engano, eu volto com mais uma mensagem nesse tema. Tá bom? Um abraço. Que Deus abençoe a todos. Um beijo. Um abraço meu a todos os velhinhos e vovós e vovôs, papais e mamães. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Deus, pelo papel de ser pai, por esse presente de eu ter tido meus 3 filhos, a Stephanie, a Letícia e o Thomas. Obrigado por ter me dado a oportunidade de ter sido 1000 vezes melhor do que aquele que me colocou no mundo. Que Deus abençoe a todos vocês.
e a todos os pais desse Brasil e desse mundo. Shalom.